Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Passadas as festas de final de ano, as confraternizações, as férias, nós estamos aqui de volta com De Frente com Mazé, tá? O nosso programa é um espaço de conversa, onde nós falamos de tudo. Falamos de educação, falamos de esporte, falamos de transformação social, falamos de política, enfim, tudo aquilo que atravessa a nossa vida, que é bastante complexa, tá? E hoje, em especial, nós vamos falar sobre um esporte que, embora exista há muitos anos, inclusive aqui em Osasco, eu o conheci há coisa de uns 4 ou 5 anos. Não, 4 ou 5 anos, exatamente, que a gente tinha um projeto juntos, tá? E quem vai falar isso conosco é o meu colega, professor, amigo, tá? Um apaixonado pelo esporte que ele vai falar que ele defende, tá? O Valdemar Teixeira. É professor de Educação Física, tá? Da rede estadual, como eu, há mais de 30 anos, e é um técnico, formador, jogador de badminton. Vocês estão vendo essa raquetinha? Estão vendo essas duas petecas? Continua chamando peteca. Também pode ser chamada em inglês shuttlecock ou pena. Então, está aí conosco já o idealizador do projeto WJ Pro Badminton, que existe desde 2008, o Valdemar Teixeira, professor. E também é coordenador da primeira região da Federação Brasileira... Não, de Badminton... Você é coordenador da Federação de Badminton. Da Federação de Badminton e para Badminton, olha só, do Estado de São Paulo. Primeiro coordenador da primeira região. Tá? Então, meu querido amigo, o que é o badminton? O que é que isso está... De repente, a gente ouve falar com mais facilidade. E qual foi esse trajeto? Pode falar. Meu trajeto foi... sem querer, né? Na escola mesmo, eu comecei em 2008, num evento obrigatório do Estado, que era para apresentar um esporte, né? E eu ia apresentar o tênis, porque eu, até aquele momento, eu era professor de tênis, né? Jogo tênis desde 1975, né? E aí uma coordenadora chegou e falou, olha, quero esse esporte badminton, porque estava naquele currículo do Estado. Eu falei, mas badminton? Pô, badminton... eu sei o que é badminton, porque eu vi em 92 nas Olimpíadas, né? E aí eu falei, mas eu nem sei se tem no Brasil e tal. E por incrível que pareça, um colega, professor de biologia, o pai dele era diretor da ASEMBO. Sim, a da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Osasco, e diretor do badminton. E ele... É japonês? Isso, Yoshitaka Inoue, grande Yoshitaka, que levou o badminton para a minha escola, né? José Carlos, né? E Rafael Alckmin, né? Foram 3 pessoas que foram na escola apresentar o esporte. E eu montei sozinho, sem brincadeira, uma quadra de tênis com fita colando e 3 quadras de badminton com fita, porque eu não tinha verba para comprar fita adesiva, né? Eu comprei fita de pano, colando, e aí foi um sucesso. Foi um sucesso. Aí saiu uma foto, tiraram uma foto, aí no final do ano vi que essa foto saiu na federação, aí eu fui convidado num evento dos 100 anos de imigração japonesa, e eu conheci o presidente atual da Federação de Badminton do Estado de São Paulo e para Badminton, Manuel Gori. Ela estava sendo, acho que o primeiro mandato dele. Ele foi uma pessoa muito simpática, muito solícita. E aí eu fui aprender o badminton na ASEMBO e eu comecei e ganhei 4 raquetes da ASEMBO, do Yoshitaka. Eu comecei na aula de educação física, tinha um cantinho. As crianças com 4 raquetes começaram a brincar, né? Aí parava o futebol, um contava, aí ia brincar. Aí depois eu ganhei mais 4 raquetes. Aí o futebol começou, eles começaram a brincar, e ficavam no corredor. Aí o pessoal que jogava futebol começou a
gostar do badminton. O badminton ganhou do futebol nessa época? Futebol. Ah, mas não, isso é... demorou um pouco. Demorou assim uns 6 meses. Parabéns. 6 meses, porque praticamente foi de agosto de 2008. Já no começo das aulas, já em maio, eu fui fazer um curso com a federação, né? Curso de capacitação dos professores. E eu levei, nesse mesmo ano, 5 alunos da minha escola para participar. E aí a gente ganhou uma medalha. Foi de WO, mas tinha poucos alunos, né? E eu gostei porque... a participação tem importância. Mas o torneio era muito importante porque era um torneio interescolar e feito por uma federação, coisa que nos outros esportes você não tem. Você não tem no futebol, você não tem no voleibol, você não tem no handebol. Você tem, lógico, você tem pela Secretaria de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo. Mas um torneio feito por uma federação específico, interescolar de federação, você não tinha, né? Então, 2 questões que eu quero levantar aqui com você, para você explicar para a gente aí. O badminton é de origem oriental? O badminton ele começou na Índia, com um chamado Pona, né? Pona. E na época a Índia era colônia inglesa e um duque chamado Duque de Belfort levou esse esporte para a Inglaterra, no seu castelo, né? O badminton era um esporte praticado por nobres, né? Porque o esporte era praticado por nobres, não era popular, né, como as pessoas acham. Nem o futebol era popular. Nem o futebol era popular. Não, até aqui no Brasil mesmo. No século XX era só clubes de elite. Exatamente. Né? Tem uma história, inclusive, também, né? Uma história que passavam pó de arroz para ficar... Isso, justamente. O Fluminense, né? São Paulo. Né? Não, São Paulo não. No São Paulo Futebol Clube, na verdade, o primeiro clube de futebol São Paulo Atlético Clube, que eles chamam de SPAC, que é conhecido como Clube dos Ingleses. E tem também outro clube dos ingleses, que é o Santos Atlético Clube, que fica na cidade de Santos. Mas o primeiro clube que trouxe futebol foi o nosso famoso Charles Miller, né, que está lá na Praça do Pacaembu. Ele fundou o São Paulo Atlético Clube, que foi o primeiro campeão brasileiro, né? E você vê, tem uma foto que só tem todos os nomes lá em inglês, né? Porque você tem razão, ele é nobre, então, né? Era nobre, pela elite, né? E trabalhadores não podiam, né? E na época, tanto que quem quebrou esse tabu foi o Vasco da Gama, né? Ele foi o primeiro clube a aceitar negros no futebol. É verdade, Eu tenho uma amiga que virou vascaína por causa disso. Sabe que a minha avó e minha tia, antigamente em São Paulo, né? Não entendia por que eles torciam para o Vasco da Gama, né? Na década de 50, 60, né? Não era o Flamengo, né? O popular. Era justamente por causa os negros de São Paulo, dessa democratização, né? Legal. Tá. Mas o badminton é pouco conhecido e ele é um esporte olímpico. Sim, muito pouco conhecido na época. Agora você julga que... Está bem conhecido, porque quando eu comecei no badminton, eu me lembro que na Federação de Badminton para Badminton do Estado de São Paulo, só haviam acho que 7 entidades. E hoje somos 40 entidades, só no Estado de São Paulo. E está em todo o Brasil. Que bom. Você mencionou que houve não chegou a ser disputa, porque certamente você não apresentou o badminton para disputar com o futebol, mas houve um deslocamento da galera que estudante, alunos, crianças, tal, jovens, né, que gostavam de jogar futebol, houve um deslocamento para o badminton. Sim. A que você atribui isso? Eu atribuo, bom, primeiro que eu eu sempre, quando eu entrei nessa escola, a Escola Estadual Luiz Assunção, eu já comecei a trabalhar handebol e xadrez, né? E comecei a dar aula de aeróbica. Era alternativo. Porque eu era professor de aeróbica, de musculação e tal. E aí eu quis fazer algo diferente, né? E não tinha muito material, né?
Bom, você sabe, né, que realmente é sempre precário, né? Sempre precário, é verdade. E eu tinha um material, eu não queria depender da escola, então eu comprava o meu próprio material, sabe? Eu tinha minhas próprias bolas, eu sempre fui assim isso muito por causa do tênis, né? Bom, e também por causa daqueles alunos que ficavam na arquibancada, não queriam fazer nada. Não é que não queriam fazer nada, eles eram discriminados, né? Então... Não jogavam bom, tinham o pé torto. E as meninas também. As meninas principalmente também, as meninas. Principalmente, isso. E, nossa, as meninas adoraram os meninos. Aí começaram a brincar. E como as meninas atraem os meninos, elas começaram a ir para o badminton, e os meninos foram atrás delas. Que legal. Aí eles tiveram que ir a jogar badminton porque elas gostavam do badminton. Olha aí, é uma boa razão. E assim, você disse, começaram a brincar, você usou essa palavra várias vezes. Mas num esporte olímpico, num esporte que inclusive é paraolímpico, tá, e que tem uma premiação, ele deixa de ser uma brincadeira, ou esta brincadeira é equacionada, adaptada a regras. Sim, como não havia... Certo. Olha só, a primeira coisa que eu sempre quando entrei na escola e como professor, isso foi em 2013, a primeira coisa que eu fiz é a história do esporte. Porque eu vi que era uma falha gravíssima. Ninguém conhecia o esporte. Ninguém conhecia nem o esporte mais praticado no Brasil. Então, a sua origem, né? O seu desenvolvimento, isso é muito importante. Porque era uma falha que eu via nos atletas brasileiros, que a gente chegava num torneio lá fora, a gente não sabia das regras. Então a história e as regras são importantes, porque o esporte, a regra é o esporte. Então o que acontece? A gente vai muito mal preparado, né? Muito mal preparado para eventos, né? Então aí gera controvérsias, né? Gera discussões, né? Então a gente tem que, na verdade, eu vejo que a escola não é só uma questão de recreação, é uma questão de educação. Educação, formação. De formação e educação. Isso. Então, quando você diz que eles passam, tá, a dominar as regras, né? Você está dizendo que eles estão assumindo um compromisso maior com o esporte. Não só como esporte, mas socialmente. Socialmente. A coisa mais importante era você aprender a respeitar o adversário, ética, né? A gente fala de educação, não essa educação de ensino, mas a educação de respeito ao próximo. E uma outra coisa que você falou, que eu sou do MODEFAC, né, o Movimento de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Então, a minha preocupação nesse momento é exatamente você recuperar uma história. Eu achei muito legal, você começou a também trabalhar com os seus alunos a história dos esportes. Eu me lembro de um livrinho, Valdemar, que eu li há muitos anos atrás, do Joel Rufino dos Santos, um historiador. Agora ele deve estar já bem aposentado, que era a História Política do Futebol Brasileiro, que menciona isso que a gente acabou de falar, da inclusão do negro, da democratização do trabalhador, exatamente. Das classes sociais menos favorecidas. E você ensinava essa história? Foi quando apareceu Garrincha, não sei quem. Na verdade, quando eu comecei a história do esporte, como eu nunca joguei futebol, mas eu sou professor de educação física, estudo, né? Fisiologia, era o meu livrinho de bolso de 1000 páginas. Eu vi uma necessidade através de um jornalista da TV2 Cultura, que ele falava da história do esporte. Ele sempre falou uma coisa que sempre chamou muito a atenção. Orlando Duarte, né? Esse cara me impressionou muito. Que ele falava que a gente não sabia das regras, sabe, muitas críticas ao atleta brasileiro, porque tecnicamente ele é muito bom, mas quando ele não sabia direito das regras, isso depois realmente
eu confirmei ao longo de anos, né? Lógico, como atleta realmente, mesmo, por exemplo, as pessoas que jogavam tênis não sabiam, né? Sabiam assim, da contagem, né? 0, 15, 30, 40, game e tal, né? Mas assim, não tinha ideia da história do esporte, quem começou, né? E outras coisas. Realmente carece isso muito ainda. Os livros didáticos, né? Você não encontra. Tudo que eu tenho sempre foi livros de fora, né? Que eu importava dos Estados Unidos, da Inglaterra. Não tem uma biografia... não tem. Na verdade, não tem. Eu fiz de tudo para trazer nas décadas de 80 e 90, comprava quando tinha oportunidade, né? Que era mesmo também encontrar no Brasil nas livrarias, você não encontrava nem em bibliotecas você encontrava. Tá certo, tem que saber tudo, né? A federação, ela apoia de maneira geral essas atividades esportivas, a prática do badminton nas escolas, ou você Não, pelo contrário, eu abandonei o tênis por causa dessa federação, do trabalho do Manuel Gório, porque foi o primeiro cara que chegou e fez um esporte interescolar, e até hoje tem essa competição. Osasco participa? Não, qualquer escola pode participar. Inclusive, a federação dava incentivo, né? Que a escola tinha um desconto na taxa de inscrição, tinha desconto também na inscrição dos jogos, por exemplo, vai jogar simples, dupla, né? Porque nos outros esportes era uma coisa impraticável você se inscrever e também não se dava a chance, né, que isso acontecesse. Foi a única federação, nem a de tênis isso existia, né? Aliás, nunca existiu, nunca ouvi falar, o esporte escolar. De tênis. De tênis. Eu estou falando de escolar, ensino fundamental, ensino médio, que é onde se deve fazer o esporte. Sim, não é só pegar aquele atleta que já joga num clube e colocar lá para ele defender uma escola, o que muitas vezes você vai defender minha escola por um certo tempo e te dou uma bolsa. Não é assim, né? E ainda mais que eu achei maravilhoso, uma escola pública. Escola pública. E é o que é a nossa política, de desenvolvimento, né? A política da federação e o objetivo nosso é atingir os 645 municípios do estado de São Paulo. Vocês já estão em quantos? Olha, na verdade é o seguinte, né? Aqui para 2025 ainda faltam algumas... nós temos, na verdade, total são 60, mas tem algumas entidades que ainda não... 2026 ainda não se refiliaram, né? Então, as que estão corretas são 40. Quer dizer, poxa, de 7 para 60... É verdade. E para 40 é demais, é demais. E o esporte no Brasil, muitos, no caso, os estados, né, que você nunca ouviu falar, se tornaram, por exemplo, Piauí se tornou potência, tanto que a primeira participação feminina, que é a Juliana Vieira, né, que esteve agora conosco, agora esse final de semana, fazendo uma apresentação no Sesc, eu estava lá também fazendo um workshop, né, e ela veio do Piauí. E ela é campeã nacional. Sim, e é uma das melhores que tem chance de ir para a Olimpíada, né, bem colocada. E o Igor Coelho, que veio da Miratos do Rio de Janeiro, lá de um projeto chamado da Favela da Chacrinha, do meu amigo, que se tornou meu amigo, né, Sebastião Oliveira, né. E quando eu apresentei esse projeto, o pessoal me apelidava o Sebastião de São Paulo. Ah, tá. Porque a primeira vez foram 5 crianças. No ano de 2010 eu levei 21 crianças. E todas elas camisa vermelha, uniformizadas, que eu paguei no meu bolso. Eu tinha acabado de me divorciar e eu falei, esse dinheiro eu vou gastar. Comprei meia, raquete, camisa, comprei tudo. Comprei mais de 50 raquetes. E eles tiveram um bom desempenho? Sim. Ai, que legal. É que eu não trouxe as fotos, mas todos eles ganhavam medalhas. Aí eu fiquei... E eu tive a honra, nesse primeiro evento, de conhecer o Luiz Manuel, que foi um português que trouxe o badminton para o Brasil. Olha só que história. Em 1984. Índia,
Grã-Bretanha, Portugal e Brasil. Olha só, Ismanuel, ele está agora morando e voltou para Portugal, mas ele, né, que trouxe, introduziu em 1984 o badminton no Brasil. Olha só, você é bom demais. Da primeira confederação. E me diz uma coisa, os alunos de 7 para 22 ganharam medalhas, tal. E quais mudanças você percebe nesse desenvolvimento, na trajetória, na formação, na constituição do caráter? Bom, eu vou dar um exemplo. Todos se formaram. Uma menina que morava no lugar humilde se tornou engenheira. Ai, que lindo. Outra Mas aí administradora. contou com políticas públicas de qualidade também. Foi a primeira menina, assim, nossa, foi num torneio até num clube lá em São Bernardo, e engenheira. Um garoto que foi, assim, me ajudou muito, né? Era um menino que estava na 7ª série, sabe? Ele vinha aquela cara toda revoltada, era um garoto lirinho, sabe? Todo revoltado, Aí a professora de inglês, né? Chegou e falou, esse menino tá dando problema e tal. Falou, deixa ele aqui. Ele não era nem meu aluno, né? Mas ele, como você sabe como é professor de educação física, né? Falta professor, descarrega na quadra. Descarrega na quadra. É verdade. E eu aceitava tudo. Eu já fiquei, umas vezes, faltou um monte de professor. Eu fiquei com umas 5 salas no ginásio. Uma vez eu fiquei com a escola inteira, praticamente. Né? E foi muito legal. E aí ele viu o esporte, ele estava lá sentado, né? Com uma cara de raiva. Eu cheguei, vem cá, joga. Ele começou. Olha, esse menino se transformou num garoto maravilhoso. As regras. Eu tenho muito orgulho dele. Eu tô vendo, orgulho e emoção, né? Outro menino também que veio do Nordeste, ele falava, nossa, professor, dormia na rede e tal. Se casou, se tornou, todos hoje são casados. Há um garoto, olha só, isso foi em 2018, 2019. Eu estava aqui Posso falar o nome da loja? Eu entendo que sim, pode. É aqui onde é agora o antigo Walmart, agora o Carrefour, né? Sim. O Decathlon. Decathlon. Aí eu estava, era uma loja nova, eu fui pedir raquete, né? Não tem raquete de badminton aqui? Aí o vendedor chegou, né? E foi lá perguntar, né? Lá na administração. O gerente chegou, peraí, pedindo raquete de badminton, é o meu professor, ele veio correndo, eu peguei, ele era pequenininho na 5ª série, ele era o gerente da loja, ele veio todo feliz. Ai, que delícia. Ele veio me dar um abraço. Essa é uma das gratificações impagáveis da nossa profissão. Sim. O encontro com alunos que estão bem, que são legais e que nos reconhecem. É impagável, né? E a última foi em 2023. Eu estava assim, já saí de Osasco, né? Estava aqui numa escola aqui na Raposo Tavares, Dr. Quirilos, né? Dr. Quirilos. Aí um professor de ciências veio gritando, Valdemar, você está famoso, você está famoso. Eu estava na sala dos professores, eu famoso? Onde eu famoso? Você está muito famoso, você é muito famoso. Eu falei, você... Mas o quê? Você está no programa Pode Pá. Eu falei, pode o quê? Pode Pá. Pode Pá. Aí eu falei, você conhece? Não, não conheço. Legal. E estava aquele Luiz de Freitas, da Casé TV. Aí ele falou, né, que no começo ele jogava badminton, aí ele falou, eu me lembrei do meu professor, Valdemar, grande Valdemar, o dono do... Aí ele falou, você conhece ele? Sim, conheço ele muito, não dá para esquecer. Que era terrível. Não é que eles eram terríveis, eles eram legais. Eram alunos, né? Aquela coisa, sabe, de escola, né? Eu vinha para dar aula de educação física, ali, que ele falou, que ele dava aula teórica, né? É que é o seguinte, né? Eu chegava na escola, você sabe como é, né? Quando eu entrava, era... o professor chegou. Putz, aqueles cagueta do caramba. Ficava com raiva. Quando era eu falei, vocês não fazem essa festa para professor de português e de matemática, né? Aí ele chegou e falou assim para mim, E aí o pessoal perguntava, você conhece? Sim, conheço, né? E ele falava porque é assim, né? Como eu sempre falo isso.
eles aprontavam com as professoras de português e matemática, aí chegava a coordenadora e a diretora. Eles não vão descer para a aula de badminton. Aí eu subia com essa cor aqui, né? Vermelho. Aí eu já chegava, batia a porta, já chegava, abre os cadernos. Aí eu só puxava, porque eles aprontavam. É jovem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura institucional do badminton, que é o esporte olímpico e tal, né? O que mudou no badminton paulista desde os aluninhos tal e tal, né? E assim, isso implica também na função social da federação? Quer dizer, essa mudança foi marcada por uma atuação social? Sim. Bom, né, para você ter uma ideia, eu sou técnico do São Bernardo Badminton. Fica numa escola, hoje é um centro de treinamento, né, mas fica numa escola de surdos. E os nossos atletas têm atletas surdos. Hoje, o ano passado, em setembro, veio 2 atletas do Parabadminton. Nós temos uma atleta que é uma das principais do ranking mundial, né? É a Geisa Oliveira, né? Ela é surda. Participou de vários campeonatos mundiais em Taiwan, Turquia, né? Japão. Em Paralimpíadas? Não, existe, ela não é paralímpica, porque existe o badminton para surdos, tem as surdo-olimpíadas. O surdo ele não participa das Paralimpíadas. Porque a Paralimpíadas, elas têm uma classificação por deficiência, algum tipo de deficiência. Então, nós temos os cadeirantes, né, temos os cadeirantes, que é a nomenclatura WH1 e WH2. Aí depois nós temos a SL3, que é o jogador que deve jogar em pé, mas ele tem comprometimento com os membros inferiores, né, e péssimo equilíbrio. E aí nós temos a SL4, né, que é a segunda classe ereta, e o jogador tem um comprometimento menor em comparação com a SL3, né. Na SL3 ele joga, assim, metade da quadra, e na SL4 ele já joga a quadra inteira. Essas classificações são para os jogadores de badminton? Para badminton. Sim, mas para os jogadores... Para badminton. Ela não é extensiva aos demais esportes? Não. É só para porque tem a Paralimpíada, né? E o surdo é... Surdo-Olimpíada. Surdo-Olimpíada. Então, por exemplo, você tem uma surdo-Olimpíada que tem as modalidades de futebol, badminton, tênis, mas são surdos. E aí nós temos também a short estatura, né, que é SH6, que são os anões, né? Temos os comprometimentos SU5, né? E também pessoas que têm um problema de deficiência intelectual. Do que eu estou entendendo, do que você acabou de falar, da classificação, badminton é um dos esportes mais inclusivos. Com certeza, porque desde 2008... Você nomeou aí uns 4 ou 5. Eu nunca vi um esporte, olha, nem no tênis. Bom, o tênis é um esporte elitista, né? Vamos combinar, né? Olha só, assim, todo esporte de origem ele é elitista, né? Porque, bom... Todo esporte, na sua origem, é elitista. Tem que pensar nisso. Porque, veja só, se a gente pega a história do esporte atual, do final do século XIX e para o século XX, era praticado pelas elites. Certo. Né? O povo, o trabalhador, não praticava esporte, né? Por exemplo, essa peteca aqui, que é original, ela é feita de cortiça, né? E diz, né, é uma lenda, não sei se é verdade, né? Porque a cortiça vem da Índia, né? É que pegavam as rolhas de champanhe e espetavam as penas, né? Para fazer a peteca. Mas a gente sabe que... Sim, que tem um pouco de fantasia, né? Pode ser, né? Pode ser, É porque tem muitas origens. Mas, de qualquer maneira, veja, você mencionou o futebol de surdos, voleibol de surdos. Badminton. O badminton. Mas você falou, olha, se eu bem ouvi o último, é para baixa estatura. Esse é o esporte paralímpico. Paralímpico, sim. Paralímpico, que tem deficiências motoras e intelectuais e de estatura.
Porque eu não vi nenhuma deficiência que você não incorporasse aí no badminton. E também o aspecto mais, você vai compreender, menos custoso. Sim. Menos custoso. Money. Sim. Veja só, você pode comprar uma raquete por menos de R$100. Pois é, uma raquete de tênis é cara. Sim, tem raquetes de badminton caras também, né? Como tem alguns exemplos aqui, tem raquetes de nível intermediário, mas é um esporte acessível. E o que é mais bacana no badminton é que é um esporte que você aprende, no primeiro dia você já começa a jogar. No badminton? Muito fácil. Lógico que, veja só, nós estamos falando de você em recreação, Sim. Mas mesmo assim você consegue ter um rally, né? Ter uma performance. E outra coisa, e para todas as idades, né? E nós temos o torneio sênior de pessoas acima de 35 anos, né? De 60, 70, 80 anos, que jogam muito bem. Mas muito bem, aliás, são grandes atletas. Né? E, na sua opinião, onde é que estão e quais são os principais gargalos? A gente pode fechar no esporte aqui em tela, no badminton, ou, de maneira geral, algum esporte que não seja o futebol brasileiro, né? Porque o futebol parece que nasceu no Brasil. Assim, a gente fala realmente no badminton, né? Porque cresceu muito. Olha, agora mesmo nesse evento, o ano passado nós tivemos um evento chamado Olimpismo, que nós estávamos indo nos parques municipais e centros esportivos. Era uma média por dia de 200 pessoas. Quando você fala nós estávamos indo, você se refere ao pessoal da federação também? Ao pessoal da federação. Ao pessoal. E aí, isso tudo é custeado, montado, mantido pela federação ou... Não, e aqui já vai... Não, aí é uma empresa... sim, bom, aí não é custeado pela federação. A federação ela é contratada, né, porque é um órgão oficial, né? Então, setores privados e públicos investem nisso daí. Poder público investe nisso? Sim, temos entidades filiadas à federação, principalmente no interior de São Paulo, onde tem um grande desenvolvimento de esporte, né? O interior de São Paulo é muito rico no seu desenvolvimento, que tem secretarias de esportes que são filiadas à federação. E tem atletas de nível nacional que já foram até para campeonatos continentais, sul-americanos e pan-americanos. Secretaria de Esporte filiada? Sim, uma escola pode ser, uma escola pública pode ser filiada. Sim. Quer dizer, é uma disposição, uma intenção e uma disposição... Ou uma escola também privada também. Sim, uma disposição, uma intenção da federação de realmente popularizar, leia-se democratizar também, o esporte para todas as organizações ou instâncias que têm disposição disso. Sim, estamos abertos, né? Inclusive mesmo agora teve o último torneio estadual, que é um torneio muito bom, de bom nível, né? Sênior, né? Que estava participando um secretário de esportes, estava jogando. Ah, é? Acho que é de São João da Boa Vista. Aí eu estava no vestiário, né? Eu estava como árbitro, né? Aí eu estava no meu momento de pausa. E aí eu estava lá, estava muito quente, né? Fui me refrescar. Aí ele estava lá, eu perguntei, qual é o seu nome, tal. Aí ele falou, eu sou secretário de esporte de São João da Boa Vista. Falei, olha só que bacana. É verdade, é verdade. E então, na sua opinião, a federação, de uma certa forma, supre a necessidade ou a possibilidade de serem desenvolvidas políticas públicas para a federação, ela fomenta o desenvolvimento do esporte, né? E ela, através de torneios, de clínicas, né? Por exemplo, clínicas que a gente chama clínicas, seriam cursos de capacitação, cursos de arbitragem e quando nós somos chamados, né,
para atuar também na rede privada, né? Lógico que isso daí tem um custo, né? É custeado. Aí, no caso, eu não posso dizer porque essa parte aí é o presidente, infelizmente ele não está aqui, ele é técnico também, um grande jogador de badminton, o Manuel Gori é um grande jogador de badminton, categoria A, foi um dos 3 melhores, né, duplistas do Brasil, né? E joga, viu? E joga. Que agora ele sofreu uma lesão, mas ele até... Não, ele joga na categoria A especial, que é a top. Muito bem. Ninguém melhor do que ele para estimular a... É o único presidente que eu vejo de federação que é atleta e é presidente. É presidente. Não é um empresário do coisa. Não. Isso. E o badminton, o para-badminton se destacou, né? Nos últimos dias, no Brasil, né? Sim. Isso você atribui... De fato, assim, o que eu quero saber... Vou parar de enrolar aqui, tá? Que nós estamos avaliando o inestimável e indispensável papel da federação, certo? De badminton e para badminton do estado de São Paulo, certo? Mas eu quero saber se o poder público, do mesmo jeito que tem os investimentos em outros esportes, se ele tem esse investimento em badminton. Hoje, o esporte paraolímpico é o esporte mais desenvolvido e que tem mais recursos no Brasil. Isso vem, por exemplo, da Bolsa Atleta do governo federal? Sim, estadual, porque tem 3 tipos de bolsa, né? É federal, estadual e municipal. Isso, é. Nós temos o melhor centro olímpico para badminton, acho que do mundo, né? Um dos melhores, né? Mas eu classifico sendo um dos melhores. Foi esse que mencionou lá que fica lá na Imigrantes, na Imigrantes. Né? É Guarulhos, lá? Não, lá é Jabaquara. Jabaquara, tá. Descendo na estação Jabaquara, você vai a pé. É onde é o centro de convenções da Imigrantes. Sei. Tá desse lado esquerdo, ele está do lado direito, né? Isso. Atravessou a ponte, vira para o lado direito. Lá, você não... quando eu entro lá, eu falo, pô... Nossa, primeiro mundo. Não, é primeiro mundo aquilo. Porque tem tudo. Tudo. Então, hoje, eu fico feliz que o esporte paralímpico tirou aquele preconceito que a gente via uma pessoa que não tinha uma deficiência, era considerada um aleijado. E hoje eles são os nossos melhores atletas que nos trazem... O Brasil é um dos... Potência. Sim, O Brasil é a potência no esporte. Traz os recursos e o orgulho do Brasil. Eles são o orgulho do brasileiro. São, assim, quem for lá no Centro Olímpico, você vê... Uma vez eu vi o pessoal treinando o futebol de cegos, o badminton, né? A natação. Eu falo, não, esses caras, a bocha, né? Cara, esses caras são fantásticos. Esses caras são, para mim, eles são super atletas. Não é para atletas. Eles não são para mim, acho que devia mudar o nome. Porque para mim, o que eles fazem, que muitas vezes nós que se dizem que estamos na normalidade. Na normalidade, nós não conseguimos fazer. Para mim, eles estão no nível estratosférico. Que beleza. E escuta, muito bem. O meu vizinho gosta do badminton e quer ser um atleta do badminton. Qual é a formação que ele tem que ter neste campo para chegar a competir? Se ele vai ganhar ou não, só os 500. Porque assim, você vê no futebol, você tem que saber correr muito, né? Tem que ter velocidade de corpo, maleabilidade, faz os dribles. Isso, os dribles, tá certo? Tem que saber cair, tá? Qual é a exigência? Tem que ter força no braço. Vamos lá. Primeira exigência, a melhor de todas, é força de vontade e o que ele quer.
nós estamos falando de... Estou falando de alta performance, hein? Ah, de alta performance? Estou falando alta performance. Sim. Primeiro, a parte mental e o foco. É o principal. Porque, na verdade, as pessoas acham que tudo começa pela força. Não, não é. É a força mental. Principalmente os esportes de raquete. Aliás, todos os esportes, mas os esportes de raquete, o que define, por exemplo, do primeiro do mundo, do lado 120 do mundo, ou do 200, ou do 300, tecnicamente? Nada. Tecnicamente, bate forte, às vezes até bate mais forte que o primeiro do mundo, dá uma cortada mais forte, mas o que define é o foco, a concentração, que é a parte mental. Então, uma coisa que eu aprendi com 14 anos, quando eu li um livro chamado Jogo Interior de Tênis, que hoje a gente vê muitas pessoas... é o único livro que falava sobre isso. E na época foi um livro desprezado, né? Um grupo de adultos compraram esse livro e eu perguntei para eles, né? Poxa, e esse livro, né? Ah, não tem nada, né? Só tem alguma coisa técnica, né? Aí ele deixou lá na arquibancada, aí eu falei, posso ler? Aí eu comecei a ler o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. O restante é mais, né? Que são para mim os principais. Que ele fala do ego 1 e do ego 2, né? O que é aquele que deixa acontecer e aquele que reprime. O badminton... Não, estou falando isso. Sim, o livro, época, sim. Né? Mas o badminton exige qual dos dois egos? Espera qual dos dois egos? Na verdade, é assim, Eu acho que é o ego 1. É natural, é o ego 1, né? É o ego 1, aquele que deixa acontecer, né? Lógico que você mais precisa ativamente. E, assim, por exemplo, quando você coloca bloqueios, né? Você, por exemplo, assim, olha, eu tenho que colocar vários obstáculos, né, para fazer um golpe, né? Por exemplo, vou fazer um golpe de smash, aí eu tenho que pensar no meu braço, no meu cotovelo. Então você, na hora da ação desse golpe, você está mais pensando nos detalhes do que você deixar o braço, vamos dizer, ele fazer esse movimento simples. Mas então assim, bom, ele precisa ter agilidade. Desenvolve agilidade com exercício físico. A base de... Ou eu chego lá e já fico vamos lá, do alto nível. Não, recreacional você pode chegar lá e o meu vizinho, isso, apaixonado, quer disputar. Ele quer. Então, vamos lá. Primeiro, treino. Né? Eu tenho muitos técnicos, mas eu sou um técnico que, para mim, você quer chegar em alto nível, você tem que começar de 600 repetições para 1000 repetições. Foi o que eu aprendi do meu professor na faculdade. A repetição, o treino duro, a dedicação, né, a resiliência. Porque você quer ser um atleta de alto nível e fazer 5 minutos de treino, você não vai chegar Não vai chegar nunca. E infelizmente, muitas pessoas... demanda... E só querer jogar... Porque também as pessoas não vai, porque você tem que treinar fundamento, né? Você tem que repetir muito, porque chega no momento de pressão, eu jogo desse jeito, mas naquele momento de pressão, quando você vai jogar, aquela falha, aquele movimento que você não treinou, ou aquele movimento que você está acostumado a jogar e ele é falho, vai acontecer. Então essa é a diferença. Então, a parte mental no esporte, tanto que esses últimos tempos, essas últimas Olimpíadas, né, desde 2020, você tem ouvido falar isso, mas isso daí, eu já tenho psicólogo do tênis, porque como eu falei, os livros que eu comprava eram dos Estados Unidos, e todo livro tinha uma parte da psicologia do esporte, do tênis. Tinha até psicologia da musculação, tinha psicologia do atletismo, a psicologia do handebol. Que nos nossos livros de educação física nunca se deu interessante. Nunca foi. Aliás, eu fiz vários cursos, nunca ninguém falava sobre isso. Era só coisa técnica ou física. Né? Era só coisa técnico-física.
É verdade. Agora é que ouve-se falar muito, né, da questão. Tem até a jogadora, não é a jogadora, a de ginástica artística, né? Aquela... Serena, tal, que... não, vários. Aquela menina dos Estados Unidos, né? Isso. A Biles, né? Isso. Então você vê que ela não participou. Exatamente. Porque ela falou, não estou no meu bem. E realmente, se você não está no seu bem, não vai. Você trava. Você trava, se frustra os seus torcedores e tudo mais, né? Você mencionou, quando nós falamos como é que atuava o badminton na formação do aluno, do adolescente, do jovem, você mencionou 4 ou 5 gratificantes relatos aí de ser professor, de ser apaixonado pelo que faz e de ensinar legal, né? Mas, assim, de todos que você treinou, tá? De preferência da escola pública, algum continuou a carreira? Olha, tem um menino que... tem o nome de João Paulo, né, Oliveira, né? Ele chegou a ser um dos terceiros estadual, né? Chegou em dupla, chegou a ser o terceiro melhor, né? Foi até participar de vários estaduais. Teve uma Copa patrocinada pelo consulado chinês, que ele chegou a ser medalhista, né? Chegou a ser medalha de bronze e vice-campeão, depois uma outra ele foi, né? Mas ele parou, né? Ele parou porque ele teve que trabalhar, mas quando eles ganhavam, aí eu esqueci de falar, né? Quando eles ganhavam uma medalha, assim, eu dava uma raquete melhor para eles. Dava uma raquete de grafite. Além da medalha, tinha. Dava. Isso me leva a uma outra questão, né? Que é a questão da participação, da influência, da existência do poder público na questão do esporte. O que você diria que falta para que mais atletas permaneçam nessa atividade do esporte? Quer dizer, fiquem mais tempo. Por exemplo, você falou que o João Paulo precisou parar porque... O que falta, por exemplo, é o espaço. Espaço? Sim, porque, na verdade, por exemplo, eu sou... A cidade de São Paulo, ela tem poucos lugares onde o esporte é oferecido. Os 2 principais são clubes de elite, eu não vou citar o nome, né? Mas fica na região dos Jardins, que pega só atletas, são sócios, né? E não é para pessoas que não são sócias, a não ser que você seja um grande atleta já. Aí nós temos o Serviço Social do Comércio, né? Acho que é o SESC, que oferece a recreação, né? Nas suas unidades, né? E algumas unidades têm aula, né? Mas geralmente o horário é sempre tem, né? Mas é um horário restrito, né? De 2 horas. Então isso dificulta. Mas assim, você deveria ter, por exemplo, nós temos uma atleta que mora na Zona Norte, ela vai até São Bernardo do Campo treinar. Para treinar. Ela tem umas outras atletas que moram no Campo Limpo. Ela é 2 atletas paralímpicas. Ela vem lá do Campo Limpo para treinar em São Bernardo. Nós temos atletas que vêm de longe. Agora mesmo, essa semana, 4 senhoras, né, vão sair de Guarulhos para vir treinar lá em São Bernardo do Campo. Porque a cidade de São Bernardo do Campo realmente patrocina, apoia o esporte, né? É uma cidade, assim, maravilhosa, eu acho. Capital do badminton no estado de São Paulo. Porque tem 2 clubes lá, né? Mais ou menos, né? Tem 2 clubes e a cidade de São Caetano também. Muito bem, mas... ABC. Bom, eu sou osasquense. E Osasco, né? E Osasco que também é o Osasco Sembo. Pioneira, né? Pioneira no esporte, né? Em Osasco é na Sembo que é possível treinar. Correto, na Sembo. Mas deveria ter um lugar público aqui. Na verdade... Mas você sabe que a Sembo, o espaço é municipal, né? Não sabia, né? É uma concessão. O espaço, todos os espaços, todos não, mas a maioria dos espaços de associações são concessão do município. Mas tudo bem, isso é outro caso. Em 2012, quando eu
já estava consolidado, tinha ganho essas medalhas, né? Na época, acho que era o prefeito Emílio, ele me concedeu no mês de julho, na época das Olimpíadas, eu treinar lá aqui no ginásio principal, onde é o do voleibol lá? Tem um mini ginásio lá. Do voleibol? O Liberati? José Liberati. Não no maior, naquele pequenininho. Agora... Foi um grande apoio, eu agradeço muito a ele, E por que não continuou? Pela mudança de governo? Porque aí, no mês de julho, né? Junho e julho. Aí, no julho começou, foi no mês de junho, desculpa. Foi no mês de junho, maio e junho. Aí teve as Olimpíadas. As Olimpíadas começam no dia 15 de julho. Aí o voleibol sentado, a Paralimpíadas, né? Foi cedido o espaço. Mas não retornou depois para vocês voltarem a treinar? Não retornou. Uma pena. E isso nos leva a... Aliás, nós estamos já quase encerrando, deve ter uns 8 minutinhos aí. Qual é o futuro do badminton no Brasil? Quer dizer, quais os principais desafios? Tá? Como ampliar a formação de profissionais e de atendimento? Tá? Quer dizer, como é que... Vamos lá, a federação... De novo, eu volto à questão do poder público. Vamos lá. Vamos falar da federação, né? A Federação de Badminton e Parabadminton do Estado de São Paulo, esse ano aqui nós fizemos cursos de capacitação. Aliás, todo ano nós abrimos curso de capacitação para professores de educação física e não professores de educação física também. E árbitros. Árbitro, você não precisa ser professor de educação física. Você, Mazé, pode ser uma árbitra de badminton. Qualquer pessoa pode ser um árbitro de badminton. Porque as regras, né? Sim, aplica. Então, nós vamos em eventos no interior de São Paulo, a convite de secretarias de esporte, né? Para promover o badminton, né? O futuro, desde que eu estou no esporte, desde 2008, só está crescendo. Acho que está... Mesmo porque, por exemplo, o Parabadminton tem a primeira medalha olímpica, o Parabadminton, que foi agora na última Olimpíada em Paris, que ganhamos uma medalha de bronze, gente. E foi a primeira vez que o badminton entrou em... Não, o badminton entrou em 2016 no Rio de Janeiro com o atleta Igor Coelho. Brasileiro e eu esqueci o nome dela, meu Deus. Uma atleta, foram um feminino e um masculino, né? Eles eram da Associação Miratos do Rio de Janeiro, né? De uma... você já mencionou. Da favela da Chacrinha. Né? Que hoje é um dos maiores... Se você, qual o maior número de atletas que tem títulos sul-americanos e pan-americanos? São eles. Olha só, assim, se nos fosse dada a possibilidade, tá? Uma boa coisa seria se ele fosse televisionado como são televisionados os outros. Bom, na verdade é o seguinte, o YouTube, o YouTube, ele foi uma grande, acho que invenção, porque todos os principais torneios são assistidos. Agora, o último foi agora o Aberto da Índia, né? Os principais torneios da Federação Internacional de Badminton, que é a BWF, são passados, torneios secundários, Campeonato Brasileiro, né? Mas não na televisão aberta. Não, na aberta, no YouTube. E o que é bom porque qualquer pessoa pode acessar. O Campeonato Brasileiro, para você ter uma ideia, Campeonato Nacional, né? Sim. São várias etapas. Mas você não defende a ideia de que haja pelo menos a divulgação disso em TV aberta? Sim, lógico, defendo e muito. Sim, porque agora que nós estamos tendo o futebol feminino, é coisa recente. Tá? A transmissão de futebol. Tênis também você tem. Né? Os grandes e tal, você também tem. E a maior parte dos principais atletas do badminton estão em São Paulo. Né? Estão aqui. Pois o campeonato estadual... para você ter uma ideia, o Campeonato Estadual de Abertos e Jovens tem um mínimo de 300 inscrições. Geralmente são 300 atletas, 270, 280, mas em média são 300 atletas.
Osasco, São 2 dias. Eu me lembro que em algum momento nós conversamos sobre Osasco sediar alguns jogos, alguns Nós enfrentamentos. nunca realizamos nenhum Aí nós campeonato precisaríamos Sim. de um espaço específico. Sim. Qual é esse espaço aqui em Osasco? Olha, aqui nós precisamos de um ginásio para no mínimo 6 quadras, né? Que não tenha vento, né? 6 quadras? Ah, mas não é uma quadra comum. Porque eu estou pensando no ginásio de esporte da Fito, por exemplo. Ah, sim. Que são 2 quadras. Não é. Cobertas, tal. Veja só. É um esporte, ele tem que ser fechado. Tem que ser fechado. Fechado para não entrar vento nem Sim, muita luz. porque isso aqui... Isso. O da Fito, sim. Com certeza. Porque quando o evento em 2008 que eu fui conhecer a federação, foi aqui na Fito. É um dos melhores ginásios que nós temos. E esse ano tem algum campeonato? Agora vamos começar a assembleia, né, para definição do calendário. E se a gente conseguir um espaço aqui em Osasco, a gente faz o campeonato aqui. O estadual. Sim, não. Então vamos lá, veja aí o calendário, a gente já vai bater lá na porta da Fito. Então. Porque o ginásio ele é muito requisitado, mas se a gente chegar na frente... Sim, são 2 dias, né? Porque geralmente é sábado e domingo, né? Sábado e domingo. E seria maravilhoso, porque Osasco, assim, eu agradeço muito a cidade de Osasco. Eu vim para cá em 92 trabalhar na Associação Cristã de Moços, né? E depois eu tive muito apoio de um vizinho que perguntou para mim: você é professor, você queria fazer algumas coisas para a cidade de ginástica? Sabe aquela ginástica laboral nos parques? Sim, Que sim. ninguém pensava. Aí eu fiz um plano, né? Aí depois, eu não sei o que aconteceu, que esse plano foi parar lá em Barueri. Aí, sabe aquela coisa ginástica que eu coloquei, ginástica na praça? Eu fiz tudo, daqui a pouco, isso foi em 2002, né? Mas isso daí tinha tido em 96, perdão, 96, 97. Eu levei para a prefeitura de Osasco, mas ninguém me chamou. Aí eu tinha feito esse projeto, aí minha ex-esposa chegou e falou: olha, tem um negócio que você quer, acho que para emprego e tal. Leva esse currículo aqui, né? Mas ela não pegou o currículo, ela pegou o meu projeto. Aí eu fui ver, aí eu li no jornalzinho, falei, o mesmo título, lá de 96. Poderiam te colocar da sua autoria, pelo menos, né? Ficou para eles. Aí eu fiquei muito bravo mesmo. Muito bravo, né? Aí eu vi, né? Então, parabéns, né? Eles colocaram em várias praças aqueles aparelhos de ginástica. Eu falo mesmo, porque é meu projeto. Pelo menos descem os créditos. Porque desde 96, aí tava lá guardado. Aí ela falou, tem aqui, eu tinha o currículo, né? Sim. Eu tava dando aula. Aí pegou a pasta errada. Pegou a pasta errada, levou. E nem foi seu currículo para você botar em efeito o seu próprio projeto. Ginástica. Bom, Valdemar, Brincadeira. nós já estamos a 2 minutinhos, tá, do término da nossa conversa. Uma conversa muito boa. Para mim é muito esclarecedora. Né? Aliás, não é a primeira vez, né? Sempre que a gente se encontra, eu pergunto, mas como assim? O que é? Como é? Por que é? Assim, Né? E eu acho que é um esporte, é uma atividade esportiva, é um esporte, é a profissionalização do esporte muito importante. Sabe o que para mim foi mais importante? Que eu tenho o meu maior orgulho, não é tanto competição, porque de 88 até 2008, quando eu era professor de tênis, eu não quis mais saber de competição. Mas na escola sim, porque era dar dignidade ao aluno menos favorecido. Que não fosse o futebol, não fosse. Porque é muito elitizado, né? Por que você não pode... Porque me falavam assim, isso aqui é um esporte individual, mas eu colocava 30 alunos na quadra, eu não colocava 5 alunos. Eu colocava 30 alunos. Eu te mostro os vídeos, né?
Em 3 redes, o pessoal brincava. Eu botava, na verdade, 35 alunos, 40 alunos na quadra, jogando, brincando, né? Batendo peteca. Na hora do recreio, eles pegavam, professor, empresta a raquete, e ficava pá, 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 pá. Jogavam com a mão. Quem não tinha raquete ficava jogando com a mão. Ah, sabe o que eles pegavam? Pegavam uma raquete de tênis de mesa, pegava a peteca e ficava pá, pá, pá. E aí a coordenadora, para botar eles para dentro da sala de aula, era difícil. Mas, aí você sabe, né? Cai nas costas de quem, né? Do Valdemar. Do professor. Do Mas, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, todas as questões que vocês nos trouxeram, a torcida para que esse esporte seja cada vez mais divulgado e tenha espaço para incorporar todos aqueles que queiram, né? Porque, segundo o que você colocou, uma questão são os espaços, né? Então, se você quiser dar um tchauzinho já, estamos no final aí. Bom, obrigado, Mazé, muito obrigado pela oportunidade de estar levando o badminton para as pessoas. O presidente Manuel Gori não pôde vir, porque ele está como técnico, está me substituindo. E eu gostaria realmente de trazê-lo para cá, né? Espero que numa próxima oportunidade ele possa vir. Agradeço muito a ele também, porque ele me deu muito apoio, né? E, assim, eu adotei o badminton. Que bom. Por causa dessa política social, humana, né? E de inclusão e de harmonia e de democracia. Então, gente, encerramos mais um De Frente com o Mazé, que é sempre 2 segundas-feiras do mês. Então, eu te convido a assistir, a se inscrever, a acionar o sininho, a compartilhar e a comentar, tá bem? E aí, na próxima, a gente espera te encontrar. Como é o primeiro programa de 26, e que 2026 seja um ano repleto de realizações, de risos, de vitórias, de medalhas que não sejam aquelas que a gente põe no peito aqui, mas que sejam que a gente põe aqui dentro. E estamos juntos. Um beijo para vocês.